Um homem de Deus, uma mulher de Deus recebeu, é um sentido para a sua vida. Ter um sentido para a vida, tá? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É um texto que fala a respeito da Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia e caiu certinho esse texto, tá? Daquilo que a gente vai estar falando, tá bom? Eu queria que você deixasse a tua Bíblia aberta. Nós vamos ler a partir do verso 23 até o 28. Mas eu queria que você depois deixasse a tua Bíblia aberta, porque nós vamos observar algumas coisas aqui. E também eu queria que você tenha uma caneta, alguma coisa, você pode escrever, pode anotar na tua Bíblia, não é pecado não, tá? É até muito bom que você faça algumas anotações, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versos 23 até o verso 27, tá? Eu queria que todos estivessem acompanhando. O apóstolo Paulo, ele envia uma carta para a igreja de Corinto, e nessa carta o apóstolo Paulo está tentando consertar algumas dificuldades que aquela igreja está tendo. E nesta carta o apóstolo Paulo trata com a questão da comunhão, do estar junto e do partilhar a ceia entre os irmãos que participavam daquela comunidade, tá? A partir do verso 23: porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, tá? Eu quero que você deixe a palavra de Deus aberta e que você agora preste muita atenção em algumas coisas que a gente vai conversar. E aí em seguida nós vamos entrar aqui na palavra, tá bom? Mas eu gostaria de fazer uma introdução dentro do tema. Essa coisa do sentido para a vida não é algo que nós inventamos ou algo que nós apenas aqui nos preocupamos. Sentido para a vida, na verdade, é uma busca de todo ser humano, né? Todo mundo busca um sentido para a sua vida. Todas as pessoas estão em busca de um sentido para a sua existência. E nessa busca, as pessoas encontram algumas coisas que, num primeiro momento, elas acham que aquilo, de fato, é um sentido para a sua vida. Por exemplo, tem pessoas que buscam um sentido para a sua vida no prazer. E elas então se entregam totalmente aos prazeres que a vida lhe pode oferecer, e elas embrenham por esse caminho, e lá na frente elas vão descobrir que o sentido da vida não está em você usufruir e experimentar todos os prazeres que a vida pode lhe oferecer. O sentido da vida é alguma coisa a mais do que isso, além disso. Então algumas pessoas, eles buscam, por exemplo, no conhecimento, na intelectualidade, na busca por conhecer, por descobrir. E as pessoas, muitas delas, buscam sentido para a vida nisso. E eles então se entregam ao conhecimento, se entregam à intelectualidade, a essa busca. E lá na frente, eles vão perceber que o sentido da vida também não está ali. Algumas pessoas buscam o sentido da vida no poder. Eles acham que se eles alcançarem o poder, eles terão um sentido para a sua existência. Mas o sentido para a vida não está ali. Algumas pessoas buscam sentido para a vida no ter.
Então eles saem em busca de muitas coisas, e eles vão adquirindo coisas, e eles vão ajuntando coisas. Mas o sentido da vida não está nas coisas, ou na aquisição das coisas. Algumas pessoas buscam na fama. Se eu ficar famoso, se eu ficar conhecido, se as pessoas me admirarem, me idolatrarem, minha vida vai ter um sentido. Mas o sentido da vida não está ali. Aonde que está o sentido da vida? Aonde que está o sentido da vida? Jesus Cristo, Ele esteve aqui na terra. E quando Jesus Cristo esteve aqui, algumas pessoas procuraram Jesus para tentar ouvir de Jesus alguma coisa que lhe desse uma direção. Qual que é o sentido para a minha vida? Por exemplo, a Bíblia fala de um camarada chamado Nicodemos. Nicodemos era um religioso, ele era um chefe da sinagoga, ele era uma das pessoas mais importantes dentro do círculo religioso do povo de Israel. Era uma pessoa que quando ele passava, as pessoas olhavam para ele e diziam: ali está um homem que conhece o sentido das coisas. Mas numa noite, numa madrugada, Nicodemos procura Jesus, e ele quer conversar com Jesus, porque ele quer que Jesus lhe diga como que faz para que ele entre no reino de Deus, porque ele está em busca de sentido para a sua vida. O sentido da vida não está em ter uma religião, ou participar de uma religião. É algo além disso. Há um outro camarada, um jovem, e a Bíblia diz que ele era um jovem que tinha bastante coisa, bastante posses. E um dia ele encontra com Jesus na caminhada, e ele se aproxima de Jesus, e ele chega para Jesus, ele fala: olha, o que eu faço para poder caminhar contigo, para poder ser um seguidor seu? Eu já faço isso, faço aquilo. E ele deu uma lista para Jesus de um monte de coisa que ele fazia. Mas o sentido da vida não está no fazer. E ele disse: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, eu faço aquele outro e tal. E ele vai buscar Jesus porque ele está querendo um sentido para a sua vida. Há um outro camarada que procura Jesus, que é um tal de Zaqueu. Era um camarada de estatura baixa, e ele tinha feito um caminho diferente. O Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos naquela época, eles iam nas casas e eles roubavam o povo mesmo. Eles pegavam, era para pegar tanto, eles pegavam a mais, e eles enriqueciam às custas roubando das pessoas. E Nicodemos, aliás, Zaqueu, ele procura Jesus, e ele sobe numa árvore para tentar ver Jesus e tal. E ele vai atrás de Jesus porque, mesmo tendo tantas coisas, ele carecia de um sentido para a sua vida. Eu não sei se você que está aqui já encontrou o sentido para a sua vida. Aliás, eu chego a dizer para vocês, irmãos, que dentro da igreja de Cristo há muito mais gente que não encontrou o sentido da vida do que nós podemos imaginar. Às vezes nós achamos que o sentido da nossa vida, nós que pertencemos à comunidade, que somos cristãos, a gente acha que o sentido da vida está naquilo que Deus vai fazer por nós, naquilo que Deus vai nos dar, naquilo que vamos receber de Deus, no lugar para onde Deus vai nos levar. Muitas pessoas têm colocado o sentido da sua vida, pessoas que caminham na comunidade cristã, nisso. Mas o sentido da vida cristã é, aqui trazendo uma resposta para o nosso coração, conhecer Jesus, receber Jesus e tornar-se parecido com Ele. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida nós encontramos em Jesus. Há um negócio que aconteceu na sociedade nos últimos
anos, nos últimos 50 anos, que é muito interessante, muito rápido. Há um tempo atrás, há uns 50 anos atrás, algumas pessoas viveram essa época. Havia uma preocupação do ser humano em ser. O camarada, ele queria ser um homem, ele queria ser uma mulher, queria ser um empresário, ele queria ser um grande advogado, ele queria ser um grande empresário, e ele queria ser um grande pai, ele queria ser um grande marido, uma grande esposa. Havia no desejo das pessoas um profundo anseio pelo ser. Olha, eu quero ser alguma coisa. Então, há um tempo atrás, havia uma preocupação muito grande com o ser. Só que, há um tempo atrás, começou a se mudar um pouco isso. E as pessoas, em vez de buscar o ser, eles passaram a buscar o ter. O mais importante agora não é ser, é ter. E aí as pessoas começaram a correr atrás de muitas coisas. E isso se tornou algo que impregnou todo mundo, a tal ponto de que todos nós que estamos aqui temos na nossa casa muito mais coisas do que nós precisamos. Nós vamos acumulando na nossa vida. E essa questão do ter trouxe um problema muito sério, porque agora o camarada, ele quer ter as coisas e ele já não se preocupa mais com o ser. O ser que se dane, o importante é que eu tenha. Se eu vou conseguir roubando, se eu vou conseguir tirando do outro, se eu vou conseguir, que se dane, mas o importante é que eu tenha aquilo que eu quero, porque o importante na vida é ter. E há uma busca muito grande da nossa sociedade pelo ter. A pessoa acha que a vida dela tem um sentido quando tem. No entanto, nos últimos anos, apareceu um outro fenômeno na nossa sociedade. Não é mais o ser, não é tanto o ter, porque muitas pessoas não conseguem ter, não são todos que conseguem ter. Então agora, as pessoas passaram a querer parecer. Se eu não posso ser, se eu não posso ter, eu vou parecer. Parece que eu sou. A pessoa olha para mim, parece que eu sou. A pessoa olha para mim, parece que eu tenho. Tem gente que não tem nada, mas você olha para a pessoa, parece que ele é o cara mais rico da cidade, mas não tem nada. É pura aparência. Se arrebenta tudo, por quê? Porque vive de aparência, porque quer parecer. Por fora, bela viola, por dentro, um pão colorido. Na nossa sociedade, tem muita gente querendo parecer. E aí a propaganda descobriu isso, aí coloca o cara lá famoso, o bonitão lá, né? O pessoal até lembrou de manhã, o Cristiano Ronaldo lá, usando o barbeador. E aí, nós, os homens normais, né? A gente vê aquilo ali, e se eu comprar aquilo ali, eu vou parecer com ele, porque então eu vou comprar. E aí a indústria do parecer. Eu me pareço com. Eu não sou, mas eu me pareço. Fiquei parecido com ele, né? Parece que a coisa já está, porque é do miolo para a casca, né? O ser humano passou de algo profundo para algo bem superficial. Parece que a gente está no fim. Só que nos últimos anos, agora, nos anos mais recentes, surgiu uma coisa ainda pior, né? Eu não consigo ser. Aí o que eu vou fazer? Eu vou então querer ter. Eu não consigo ser, então eu posso possuir. Eu compro, então. Se eu não posso ser, se eu não consigo ser, eu compro. E aí tal. Mas eu não consigo comprar. Aí eu parece que eu tenho, parece que eu sou. E se isso não dá certo, e agora está acontecendo muito isso, eu então vou aparecer. Porque agora a moda da nossa sociedade é aparecer. Por exemplo, eu acordo pela manhã,
Eu tenho um ovo na geladeira. Eu pego esse ovo que eu tenho na geladeira, eu coloco ele dentro de uma caneca e cozinho ele. Aí eu pego esse ovo, descasco ele bem cozidinho, coloco num prato, coloco na mesa, pego o meu celular Smart, olho para aquele ali, tiro uma foto, arrumo o ovo do prato, tiro uma foto e coloco na minha rede social. Esse é o ovo que eu comi hoje de manhã. Porque o que o ser humano quer é aparecer. Nós queremos aparecer, nós queremos que todo mundo nos veja. Nós queremos que todas as pessoas nos vejam. E agora, a questão é aparecer. E tem gente que faz cada coisa para aparecer, que você vê, às vezes as pessoas mandam alguma coisa que eu olho e falo, mas o ser humano é terrível, ele faz cada coisa para aparecer, que você fica de cara com o que o ser humano é capaz de fazer para poder aparecer. Olha, hoje estou bombando, olha, 18 compartilhados aqui, né? Então o camarada faz isso, ele coloca, né? E tudo isso tem a ver, irmãos, agora sério, olha aqui para mim, tudo isso tem a ver com essa nossa necessidade de sentido para a nossa vida, de sentido para a nossa existência. Tudo isso tem a ver com essa necessidade que nós temos de encontrar um sentido para a nossa vida. A palavra de Deus diz assim, Jesus lá em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o caminho para que você encontre um sentido para a tua vida. Jesus é a verdade. No meio de tantas mentiras que se propõem como um sentido real para a tua vida, Jesus é a verdade. Só existe uma verdade, e essa verdade é Jesus. Jesus é a vida. Jesus é a vida. Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham. O que é uma vida abundante? É uma vida que tem sentido. Porque tem muita gente que tem coisas e que a vida não tem sentido. Tem muita gente que tem fama e a vida não tem nenhum sentido. Tem muita gente que desfruta de todos os prazeres, mas quando chega em casa e está no seu silêncio, a vida carece de sentido. Porque o sentido da vida não está nessas coisas. Está na oportunidade de você de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de receber o Senhor Jesus Cristo na tua vida e de tornar-se parecido com Ele. Por isso que uma grandeza do discípulo de Cristo é a possibilidade de tornar-se parecido, igual ao seu mestre. Nós temos um sentido. Qual é o sentido da nossa vida? É Jesus. Sentido é direção. Nós temos um sentido, nós temos uma direção para a nossa vida. E a direção para a nossa vida é Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz assim em Filipenses capítulo 3: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação. Qual que é a santa vocação do apóstolo Paulo? Jesus. Qual que é a santa vocação daquele que ama a Deus, daquele que serve o Senhor? Jesus. A nossa vocação é Jesus. Por isso que um pouquinho para frente o apóstolo Paulo ele diz assim: agora já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Irmão, ser um cristão, ser um servo de Deus, tem a ver com humanidade. E o ser humano, ele foge da humanidade. Nós vemos o ser humano, ele se escondendo, tendo resistência com respeito à humanidade. Nós chegamos num ponto em que os cursos superiores das escolas têm uma matéria chamada humanização.
Porque nós precisamos aprender na escola agora o que é a nossa essência. Nós somos seres humanos. Nós temos resistência com a humanidade. Jesus, ele teve rejeição zero à humanidade. Jesus foi humano, ele era Deus, ele esvaziou da sua condição divina e ele se tornou um homem como nós, e ele se tornou a expressão exata daquilo que é perfeito, daquilo que é puro, daquilo que é íntegro, daquilo que tem um sentido, daquilo que tem um objetivo, daquilo que tem uma meta. Jesus se tornou aquilo que eu e você, como ser humano, devemos buscar na nossa vida. Jesus é o modelo que Deus colocou nessa terra, de um ser humano que tem prazer em existir, de um ser humano que tem um sentido para a sua existência, de um ser humano que é extremamente necessário à criação que Deus criou. Nós descobrimos o sentido da nossa vida em Jesus Cristo. Eu gosto muito de uma frase de Dostoiévski. Ele diz assim: se um dia eu descobrisse que Cristo não é a verdade, eu diria: vai-te verdade, porque o que eu quero é Cristo. Alguém chegou para ele e falou: e se um dia você descobrisse que Cristo não é a verdade? Ele disse: eu diria: vai-te verdade, porque o que eu quero é Cristo. Irmãos, talvez você ainda não tenha tido uma experiência real com Cristo. Tem muita gente que teve uma experiência com uma religião, com um ídolo que lhe foi apresentado, que se chama Jesus. Jesus não é um ídolo. Jesus é Deus. Jesus é aquele que foi enviado por Deus e veio aqui como homem, e Ele é o nosso Senhor, e Ele é o nosso Mestre, e Ele é o sentido da nossa vida. Quero dizer para você hoje que é um privilégio ser um discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus, ele tem um sentido para a sua existência. Quando uma pessoa procura um discípulo, eu estava lendo um livro há um tempo atrás de um cara que foi lá para a Índia, e ele foi para a Índia conversar com um guru, e ele foi conversar com um guru porque ele queria encontrar um sentido para a sua vida. Irmãos, quem conheceu o Senhor Jesus Cristo não precisa ir para a Índia, porque o Senhor Jesus Cristo dá um sentido real para a existência daquele que o busca, daquele que o ama, daquele que o deseja. Vida cristã é mais do que ritos. Algumas pessoas são acostumadas com ritos, acostumadas com a celebração de um culto ou de uma missa, acostumados com os ritos que são praticados: batismo, casamento, ceia. Agora eu vou levantar, agora eu vou orar, agora eu vou sentar. E a gente se acostuma com essa dinâmica das coisas, mas cristianismo, ele não é isso. Ele não tem nada a ver não se resume a isso. Na verdade, irmãos, todas essas celebrações que nós temos, esses ritos que nós temos, eles devem apontar para uma única verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque se você colocar o sentido da tua vida nos ritos, ou numa religião, ou numa instituição religiosa, você vai se decepcionar. Agora, se você querer de fato conhecer Jesus Cristo, ser um discípulo de Jesus Cristo, você vai passar pela vida feliz, mesmo diante de adversidades, porque você encontrou um sentido para a tua existência. Você encontrou um sentido para o teu existir. Esse texto que nós lemos, ele nos apresenta algumas coisas que são fantásticas. Agora a gente está falando do nosso Mestre Jesus, tá? Eu precisava daquilo ali, mas deixa eu vir aqui. O texto bíblico que nós lemos foi um texto que Jesus ministrou aos seus discípulos no seu último encontro. Eu li um livro há muitos anos atrás, e esse livro ele tinha como título A Última Lição. E eu achei interessante porque o autor do livro, ele estabeleceu que a última lição
era uma lição muito importante. Imagine que você tivesse que conversar com alguém e fosse a última conversa que você ia ter com ele. O que você diria? Imagine que eu vou conversar com o meu filho, com o Benjamin, e eu estou nos meus últimos dias, e é a última oportunidade que eu tenho para conversar com o meu filho Benjamin. O que você acha que eu diria para o meu filho? Você acha que as minhas palavras seriam palavras tolas? Seriam palavras desequilibradas? Seriam palavras comuns? Sem nenhum nexo? Sem nenhum objetivo? Ou você acha que eu iria aproveitar a minha última fala com meu filho para passar para ele algo que fosse preciosíssimo? Jesus, no último momento com os seus discípulos, ele passou para os seus discípulos algo muito, muito, muito precioso. A Santa Ceia, ela nos apresenta algumas lições que são muito importantes a gente observar. E a primeira lição que o texto mostra nesse nosso relacionamento com Deus é que o relacionamento nosso com Ele, a nossa caminhada com Ele, é graça. O texto bíblico diz que Jesus, a primeira coisa que Ele faz, e Ele pede para que a gente continue fazendo isso, a gente está fazendo até hoje. Jesus levanta um pão e diz o texto bíblico, tendo dado graças. Na hora que Jesus pegou o pedaço de pão que Ele levantou, todo mundo ficou olhando. O que Ele vai fazer com esse pão? O texto bíblico diz que Jesus levantou o pão e tendo dado graças. O primeiro princípio essencial para aquele que encontrou um sentido para a sua vida é que a nossa vida é graça. Nós estamos aqui por causa da graça. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus. O pão é do céu. A nossa salvação veio de Deus. Deus nos deu a salvação. Deus nos enviou a salvação. Deus nos enviou a cura. Não é pelos nossos méritos. Não é porque a gente é bonzinho. Você não está aqui porque você é melhor do que ninguém que está lá fora. Você está aqui dentro da igreja hoje porque você teve um privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo e de aceitá-lo antes das pessoas que estão lá fora. Mas todos nós estamos aqui única e exclusivamente pela graça de Deus. O pão foi colocado nas nossas mãos. Jesus Cristo, Ele nos foi dado. O Espírito Santo foi derramado sobre nós para trabalhar a nossa vida e para moldar a nossa vida de acordo com a vontade do nosso Pai. Mas nós estamos aqui por pura graça de Deus. Eu não sou pastor porque eu tenho algum mérito, porque eu tenho algum merecimento, porque há alguma coisa na minha vida diferente de outra pessoa. É por pura graça de Deus. Você é um instrumento de Deus por pura graça de Deus. E a gente precisa ter essa noção dentro do nosso coração. Eu estou aqui, irmãos, por causa da misericórdia de Deus. Senão eu não estava. É pelo que Ele fez por mim. Nós somos discípulos de Jesus por causa dele e não por causa de nós. Não há mérito, porque tudo que começa na carne não termina em Deus. O que nós fazemos, porque o nosso relacionamento é um relacionamento de gratidão. O que eu faço para Deus, eu faço em gratidão. E o que eu recebo de Deus, eu recebo em gratidão. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de gratidão. É um relacionamento de amor. É um relacionamento de um Deus Pai que ama os seus servos e filhos. E de servos e filhos que amam o seu Deus e Pai. Por isso que na oração, Jesus diz assim, no meio da oração que Ele ensinou, Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Comece a acreditar que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Todo cuidado sobre a tua vida vem de Deus.
Deus. Glória a Deus. Não se ache, não comece a pensar que você é melhor do que você é. Não se coloque como superior, porque a Santa Ceia não é lugar de pessoas que se sentem superiores. Porque antes da Santa Ceia, Jesus, ele lava os pés dos discípulos e ele se coloca na condição do menor. E ele diz: assim como eu estou fazendo, vocês também devem fazer. Agora, irmão, olha aqui para mim todo mundo. Eu estava pensando nesses dias das pessoas que morrem e que dizem assim, olha, ou quase morrem, né? A pessoa diz assim, olha, quase que eu morri, eu fiquei sem ar. Você sabe que sem ar ninguém fica, tem bastante ar. Tem bastante ar, às vezes a pessoa fica ali e tal, a pessoa não está conseguindo respirar, mas não é porque não tem ar. Você inspira e você expira, e isso faz com que a vida da gente continue. Eu inspiro e expiro. Na vida cristã isso também é uma realidade. Sabe por que há muitos doentes entre nós espiritualmente? Porque nós só inspiramos, nós não expiramos. Nós só recebemos, nós não damos. Eu até queria fazer um teste, se a gente tivesse mais tempo. Eu ia falar para todo mundo respirar, trancar e esperar 10 minutos. Mas não pode soltar antes. Eu ia fazer esse teste aqui com a igreja. E daqui 10 minutos eu não ia fazer, porque eu ia ficar olhando vocês aqui todos, tá? Mas eu ia ver, irmão, o que ia acontecer. Agora olha aqui para mim, nós estamos brincando. Mas espiritualmente não está acontecendo isso com você, irmão? Ai, pastor, por que minha vida não vai para frente? Por que eu não sinto Deus? Por que eu não toco? Por que a coisa não está andando? Por que eu não sinto aquela vontade de servir, de fazer? Irmão, porque nós entramos no segundo ponto da ceia que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Depois que Jesus, ele pega o pão e ele agradece ao Pai, ele abaixa o pão e dá uma mordida no pão. Foi isso que ele fez? Não. Depois que Jesus agradeceu o pão ao Pai, o que ele faz? Ele partilha o pão. Vida cristã, gente, isso aqui é um segredo extraordinário. Não sei se você está conseguindo me entender. Como que uma pessoa caminha com sentido na vida, fazendo a vontade de Deus, feliz com Deus? Quando você é grato e quando você partilha. Quando nós não partilhamos, irmãos, quando nós não compartilhamos, quando nós não deixamos derramar Deus nos lugares onde nós estamos, nós começamos a morrer espiritualmente. Tem muita gente morrendo espiritualmente porque está comendo demais, porque ele é um doido, ele acontece as coisas, ele quer comer, ele quer se alimentar. Vai estar fulano de tal ali, ele vai lá para se alimentar. Vai estar fazendo não sei o que, ele quer comer, ele quer comer, ele quer comer. E ele vai ficar doente, por quê? Porque ele não abençoa, ele não distribui, ele não dá. Eu pedi para você deixar a tua Bíblia aberta aquela hora. Se você já fechou, não tem problema, eu queria que você só ouvisse. Mas olha como que Paulo começa essa conversa toda no verso 17, ele diz assim: nisto, porém, eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vocês, igreja, estão se ajuntando, vocês estão se reunindo, mas não para melhor, e sim para pior. O que Paulo está falando para a igreja? Paulo está dizendo: olha, vocês estão se reunindo, vocês estão comendo, aqui tem uns doidos, na hora que fala da hora da ceia, aí vai todo mundo à frente querendo pegar um pedaço e tal, e pega um pedaço e pega outro pedaço, e tem gente até que nem consegue participar, porque vocês estão tudo doido. É um tal de gente querendo comer, querendo se abastar e querendo tudo, e a vida de vocês se resume a isso. Vocês só querem se alimentar, mas vocês não estão alimentando ninguém. Vocês querem se alimentar, mas vocês não estão alimentando ninguém. Por exemplo, quantas pessoas nós alimentamos nessa semana com a palavra de Deus? Quantas pessoas nós compartilhamos a palavra de Deus? Nós partilhamos a palavra de Deus nessa semana. Deus tem colocado pessoas
ao nosso lado, estratégicas, de forma estratégica, para que a gente possa ser bênção na vida dessas pessoas. Quantas pessoas poderiam estar nessa igreja hoje louvando, adorando a Deus, por conta do teu trabalho e por conta da tua partilha, por aquilo que você recebeu de Deus e que você poderia estar distribuindo e abençoando. Quantas pessoas não poderiam estar aqui também, usufruindo dessa graça, dessa misericórdia, desse amor do Senhor? Irmão, olha aqui para mim, é muito sério isso que nós estamos falando. Por que a igreja de Jesus Cristo está passando dificuldade? Porque não partilha, irmão. Quando a gente partilha, a coisa acontece, o milagre acontece, é extraordinário. Lembra dos 5 pães e dos 2 peixes? Jesus falou para os discípulos: vamos alimentar essa multidão. Tinha umas 12 mil pessoas lá. E aí os discípulos falaram: nós não temos o que dar para eles. Jesus diz: dá um jeito. E aí os discípulos falaram: vamos ver o que tem. Acharam 5 pães e 2 peixes. Chegaram para Jesus e falaram: mestre, não dá 5 pães e 2 peixes para essa multidão. Jesus pega o pão. Olha o que Jesus faz, irmão. É tão fácil, é tão simples o evangelho que a gente não consegue entender. Jesus pega aquele pão, aquele peixe, levanta o pão e o peixe. O que Jesus faz? Agradece. Gratidão. Aí depois Jesus diz assim: agora nós vamos partilhar. E começa a dar pão aqui, dá pão ali, dá pão lá, dá pão lá, dá pão lá. No final todo mundo comeu e sobrou um monte de coisa. Porque aquele texto, olha aqui para mim, aquele texto está escrito lá nas Bíblias mais antigas: o milagre da multiplicação. Irmãos, não existe milagre de multiplicação no reino de Deus. No reino de Deus existe o milagre da partilha. O milagre da partilha. Eu dei, eu distribuí. A gente fica pensando, né? Quando que as pessoas vão conhecer a gente como cristão, como servo de Deus? Olha o que aconteceu com Jesus depois que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e ele encontrou 2 camaradas que estavam no caminho de Emaús, lembra? Estavam indo para Emaús, que era uma cidade, e Jesus entra e começa a conversar com eles. Eles estavam muito tristes, eles eram cristãos e eles gostavam muito de Jesus, eles estavam tristes. E aí Jesus vai caminhando com eles e contando as coisas, e diz que conforme Jesus ia falando, eles não reconheceram Jesus. Eles estavam tão tristes que eles não reconheceram Jesus, que era Jesus que estava ali ressuscitado. E eles foram conversando com Jesus, e Jesus começou a contar as coisas para eles, desde o Antigo Testamento. E diz a palavra de Deus que eles não conseguiam saber que era Jesus, mas o coração deles queimava conforme Jesus ia falando. Quando eles chegaram na cidade, presta atenção, vem comigo. Quando eles chegaram na cidade, eles convidaram Jesus para entrar na casa deles e comer um pão. Falaram: vamos, já que você já está aqui com a gente, vamos lá comer um pãozinho com a gente. Jesus foi. Quando Jesus entrou, sentou com eles. Jesus pegou um pedaço de pão. Jesus levantou o pão, agradeceu, gratidão, e Jesus partilhou o pão. Diz a palavra que quando Jesus partiu o pão, aqueles homens reconheceram que ele era Jesus. Sabe quando que o mundo vai reconhecer que nós somos os discípulos de Cristo? Quando nós partirmos o pão, quando nós compartilharmos o pão. Quer ser uma bênção, irmão? Quer encontrar sentido para a tua vida? Partilhe o pão. Ah, pastor, mas tem tanta coisa para fazer. Madre Teresa de Calcutá era tremenda. Ela diz assim: tem 100 pessoas com fome. Você diz: nossa, 100 pessoas com fome, eu não tenho condição de alimentar todos. Ela diz: alimente um. Alimente um. Você não pode alimentar 100, mas você pode alimentar um. Tem uma outra frase dela que é legal, que ela diz assim: ah, pastor, os problemas no mundo são tão grandes. É um oceano de problemas. E a minha solução seria um pingo. O que é um pingo no meio de um oceano? E ela disse assim, Madre Teresa respondeu assim: aparentemente não significa nada, só que sem aquele pingo o oceano se torna menor. Então todos nós devemos abençoar. Um dia chegou uma mulher eu estou ficando velho, começo a contar muita história, mas um dia chegou uma mulher com o Billy Graham, o pregador,
e é muito usado por Deus, um homem tremendo de Deus. E uma mulher de 50 e poucos anos ligou para ele, estava desesperada, chateada, angustiada, e ela contou para ele, falou: pastor, e agora minha vida carece de sentido, porque eu dei a minha vida pelos meus filhos, eu cuidei, eu tratei, e agora meus filhos casaram, eles estão morando longe, e eu estou aqui, pastor, o que eu faço? O que é minha vida agora, pastor? Eu sozinha nessa solidão, e não sei o que lá e tal. Aí o pastor falou assim para ela, falou: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você sempre foi um instrumento de Deus num núcleo menor, a tua casa, a tua família. Agora chegou uma época que Deus tirou você desse núcleo menor, que você já cumpriu a tua tarefa, e agora Deus quer colocar você num núcleo maior. Aí ela disse: pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? E o pastor respondeu: tem crianças na sua cidade que não tem pai, não tem mãe, que precisam de um abraço, de um carinho. Tem pessoas que precisam ser orientadas, que precisam ser cuidadas, que precisam ser trabalhadas. Tem asilos que precisam, pessoas ali dentro, idosos, precisam de um abraço, de um carinho, de uma palavra. Agora Deus quer ampliar o teu projeto de vida, o teu sentido da vida, e quer transformar você em alguém que vai abençoar algo maior. E aquela mulher desligou o telefone, dali um tempo, umas 3, 4 semanas, ela ligou para o Billy Graham, e ela ligou para agradecer, e ela disse: pastor, muito obrigado, porque o senhor foi instrumento de Deus. Eu achei que o meu mundo era só aquilo, mas hoje Deus mostrou para mim que Deus está me chamando para algo maior. Eu cumpri uma parte, agora eu vou para um outro projeto de Deus. Gratidão, partilha. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: o crescimento está na partilha. Quero concluir com isso, e eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer agora. O crescimento está na partilha. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas dizendo o seguinte: quando eu decidi ajudar, eu pensei que eu estava ajudando, só que no final eu descobri que eu recebi muito mais do que eu dei. O Filho de Deus, a filha de Deus, o discípulo de Cristo, a discípula de Cristo, ele cresce não à medida que ele guarda, à medida que ele retém. O discípulo de Cristo cresce, olha para mim, à medida que ele distribui. Aquilo que eu guardei, aquilo que eu gastei para mim, não é meu. Mas aquilo que eu dei, eu vou levar para a eternidade. Porque nós só levamos para a eternidade aquilo que nós damos. O servo de Deus cresce à medida que ele dá. Olha aí para mim, o que Jesus falou? Aquele que perder a sua vida por minha causa, achar uma semente. Você vê uma árvore bonita, uma árvore linda, frutífera. Hoje eu vi um pé de goiaba muito bonito, muita goiaba e muito bicho dentro da goiaba. Mas eu olhei aquele pé de goiaba bonito e eu fiquei imaginando. Você já viu o tamanho da semente da goiaba? Pequenininha que é. Mas quando essa semente de goiaba, ela dá a sua vida, porque ela não quer ser só uma semente, ela quer ser aquilo que Deus a criou para ser. Quando tem uma semente dentro de uma fruta de goiaba, quando tem uma semente, aquela semente tem um propósito divino ali dentro, de que ela se transforme numa árvore frutífera. O problema é que muita gente se torna um discípulo de Cristo, mas nunca deixa quebrar a casca da semente. É só uma semente, é só um potencial. O dia que você se permite entregar, o dia que você se doa, o dia que você se entrega, o dia que você começa a fazer o bem para o teu próximo, o dia que você começa a ser instrumento de Deus, você começa a ver que a tua vida ganha sentido. Então você não vai encontrar ninguém mais feliz do que aquele que ajuda o seu próximo.
Você não vai encontrar ninguém com mais sentido na vida do que aquele que cuida do seu próximo, aquele que sustenta, que ama e que abençoa o seu próximo. Portanto, irmãos, eu quero concluir dizendo para vocês: presta atenção. Talvez você esteja buscando um sentido para a tua vida. Jesus. Amém. Jesus. 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 O sentido para a minha vida e para a tua vida está em Jesus. E o sentido da vida em Jesus tem a ver com graça, porque Jesus é o pão que veio do céu e que nos alimenta. O sentido da vida tem a ver com partilha. Jesus disse assim: fazei isso. A gente acha que é para fazer só isso, né? Pegar o pão, dar, comer e ir embora. Quando Jesus disse fazer isso, Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando o que isso significa. O que é isso? Isso aqui é a doação da vida. É você tornar-se alimento para o teu próximo. É você se permitir ser consumido para que o teu próximo seja alimentado. Porque quando você se alimenta disso apenas e quer comer Cristo, e quer comer o pão de Cristo, o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo, você também começa a querer comer o irmão, comer a irmã, comer, sabe? Se alimentar da vida e tirar das pessoas aquilo que as pessoas têm e sugar das pessoas aquilo que elas têm. Mas quando você entende que isso aqui significa algo muito mais, não é apenas um ritual, é uma lembrança de um comprometimento de ser discípulo de Cristo e de gastar-se para que o mundo seja salvo, para que o mundo conheça o Evangelho, conheça o Senhor Jesus. Quando você entende isso, irmão, aí o fazer isso em memória de mim não é comer e beber. Fazer isso em memória de mim é colocar-se à disposição de Cristo, como Ele colocou-se à disposição do Pai, e fazer a obra de Cristo, como Cristo fez a obra do Pai. O significado é muito mais profundo. Então, quando dizer fazer isso, não é isso. Isso aqui é apenas o que nos faz, o que nos remete ao verdadeiro significado, à verdadeira realidade, que é de que somos dele e vamos dar a nossa vida para abençoar a vida de muita gente. Fique em pé, o pessoal do louvor pode vir à frente.